Denilson Neles com Denilson Show. Vem cá, Denilson, quantas vezes na sua vida você viu um time fazer 3 gols e sair reclamando? Pô, 3 gols, bicho, 3 gols e saiu reclamando que tava tudo ruim. Foi inacreditável, esse jogo foi inacreditável, não? Um abraço aí, Neg, boa tarde, ouvintes Band News FM, Débora, boa Fábio. Tarde. O melhor jogo, na minha opinião, do Campeonato Brasileiro ontem, na 10ª rodada, Fluminense e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro aumenta aí a pressão no El Turco, porque o Atlético Mineiro não está conseguindo os resultados. Não foi um jogo ruim tecnicamente da equipe do Galo, mas enfrentou um time que estava muito conectado ontem com os 16 mil torcedores que estavam lá. Pouco, né? Um número de torcedor para a grandeza do jogo, mas os que não estiveram lá provavelmente com certeza se arrependeram, porque ontem vimos uma noite brilhante do Fluminense jogando contra um grande time, né? Não é aquela vitória de 5-3 contra um time mais vulnerável, né? Não, é uma vitória de 5-3 contra um time que provavelmente vai lutar na parte de cima da tabela, lutar pelo Campeonato Brasileiro e outras competições. O Fernando Diniz ontem mostrou que está mais maduro. Um time, obviamente, teve ali alguns erros de saída de bola, que acaba sendo até de praxe aí, né? Pela ideia que o Fernando Diniz tem de jogo, mas o que eu fico e eu não vi ainda ninguém falando sobre a questão da mental do Fluminense no jogo de ontem, porque você consegue abrir um 3-1, você consegue sofrer o gol de empate no segundo tempo, um 3-3, dificilmente você consegue se recuperar na partida, porque você sente o abalo, você tá toda hora na frente do marcador, de repente você tem um 3-3 contra um Galo, e o Fluminense não se abateu, o Fluminense continuou buscando o gol, tanto é que fez um resultado elástico, fazendo um bom futebol. Quando o coletivo funciona, e funcionou muito bem ontem, alguns destaques individuais acabam se destacando também. O caso do Luiz Henrique, que acabou recebendo o prêmio ali, o troféu de melhor jogador da partida, mas o Xavier, lateral, também jogou muito bem. A dupla de zaga, Manuel e David Braz, também se destacaram. Arias e o André, os dois jogadores de meio de campo, também jogaram muito bem. O Ganso está sendo muito mais participativo do que em outros momentos. Ele já tinha recuperado esse ânimo, né? Essa confiança já com o Abel. Então o Abel tem muito mérito nessa evolução do Paulo Henrique Ganso. E o Cano, que é um jogador que precisa de poucos toques para marcar gols. Jogador que, se eu não me engano, já tem 21 gols na temporada, importantíssimo nesse sistema tático. Tem um outro jogo, o Ineg, que chama atenção, ouvintes Band News também, que está nos ouvindo agora. Poucas pessoas estão falando. A gente tem São Paulo e Curitiba, que está na parte de cima da tabela. O São Paulo vencendo, assume a vice-liderança. Curitiba também vencendo, assume a vice-liderança. Mas tem um jogo que chama a atenção, pelo menos do meu ponto de vista, que é Fortaleza contra o Goiás. O Goiás, na próxima rodada, enfrenta o Ceará, que é um time que também tá ali perto das... Aliás, o campeonato tá tão equilibrado em relação à pontuação, mas é um jogo que pode ser importante para o Goiás se afastar da zona de rebaixamento, porque abriria 4 se vence o Fortaleza, do 4 ou 5 pontos da zona de rebaixamento, então dá uma tranquilidade para enfrentar na próxima rodada o Ceará. Porém, o Fortaleza também é um jogo importante, porque o Fortaleza está distante, são 6 pontos, se eu não me engano, da zona de rebaixamento, do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Fortaleza perdendo esse jogo, ele se complica demais no campeonato. Então é um jogo para o Fortaleza vencer o Goiás, para não ficar tão distante assim do primeiro colocado da zona de rebaixamento. Tem pouca gente falando dessa rodada do campeonato, mas ontem, analisando a classificação, eu prestei atenção nesse jogo de Fortaleza e Goiás. É importante para as duas equipes. Campeonato muito equilibrado, lembrando do jogo do Palmeiras com o Botafogo, também que é um jogo importante. O Corinthians, 50% aí da torcida contra, já deu certo, porque o Galo não conseguiu avançar, e agora tem a possibilidade de continuar torcendo contra para esse confronto de Botafogo e Palmeiras. Lembrando que o Botafogo vem de derrota, foi vaiado no jogo contra o Goiás, que é o Felipe Bastos, deu aquele cruzamento lá pro Pedro Raul, pode ser? Pedro Raul, lei do ex, o famoso lei do ex, marcou 2 gols naquele jogo. E aí o Botafogo acaba também tendo aí um desconforto nessa altura do campeonato, então é um outro jogo que chama a atenção. Botafogo tentando se recuperar na competição e o Palmeiras buscando aí a liderança na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.